Você já se perguntou por que, apesar do seu talento, do seu coração para Deus e do seu desejo de ajudar os outros, você ainda parece ter dificuldades financeiras? Por que os escolhidos, selecionados por Deus, muitas vezes se encontram quebrados, enquanto outros parecem prosperar sem esforço? É punição ou existe um propósito divino mais profundo por trás de tudo isso? No vídeo de hoje, vamos descobrir a verdade poderosa sobre por que os escolhidos frequentemente enfrentam dificuldades financeiras. Acredite em mim, esta revelação vai mudar a maneira como você vê suas dificuldades. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar não só sua mentalidade, mas todo o seu caminho daqui para frente. Vamos também compartilhar uma história de vida poderosa e transformadora sobre uma jovem chamada Angela, que nasceu em dificuldades financeiras e embarcou em uma missão para quebrar maldições e a pobreza geracional. No entanto, o que acontece nessa história vai te chocar. Vamos fazer uma oração poderosa em nome de Jesus. Então fique até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Se esta mensagem ressoar com você, curta o vídeo e inscreva-se para ajudar a compartilhar a palavra de Deus com outros. Enquanto o mundo valoriza dinheiro e posses, Deus olha para o coração e para a disposição de confiar plenamente nele. Para os escolhidos, estar quebrado não é o fim da história. É simplesmente um degrau em direção a algo maior. Deus usa esses momentos para prepará-los para as bênçãos que ainda estão por vir. É no deserto da falta que os escolhidos aprendem a se apoiar nele, ganhando força que dinheiro nenhum pode fornecer. O caminho deles é diferente dos outros. Requer que confiem no tempo de Deus, acreditem em suas promessas e vivam pela fé. Quando a hora certa chegar, Deus abrirá portas, abençoará abundantemente e usará suas vidas como testemunhos poderosos de sua fidelidade. Lembre-se, estar quebrado não significa estar abandonado. É apenas um capítulo de uma história que Deus ainda está escrevendo, uma que leva a um destino muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Seus desafios financeiros podem fazer parte do plano de Deus, moldando você para quem deve ser para o propósito que Ele tem para a sua vida. O teste de integridade e maturidade de Deus. Você já se perguntou por que aqueles escolhidos por Deus, os escolhidos, frequentemente enfrentam dificuldades financeiras, enquanto outros parecem prosperar sem esforço? É punição ou existe um propósito divino mais profundo por trás disso? A falta financeira nem sempre é um sinal da ausência de Deus, mas frequentemente é uma ferramenta em sua mão soberana. Embora seja difícil entender, especialmente quando as contas estão se acumulando e as oportunidades parecem distantes, lembre-se disso. Deus nunca usa a falta para te destruir, mas para te desenvolver. Estar quebrado pode ser parte do design divino de Deus, te moldando para a grande tarefa que Ele tem planejada. Vamos caminhar por estas revelações profundas, começando pela primeira. Deus quer que você dependa dele, não nas riquezas materiais. Entenda isso, querido. A riqueza material pode frequentemente se tornar uma muleta que enfraquece sua dependência de Deus. O mundo nos ensina a perseguir riquezas como se o dinheiro fosse o provedor definitivo. Mas, deixe-me te contar uma coisa. Deus é seu provedor final. Lembre-se, quando os israelitas vagaram no deserto, não foi a riqueza que os sustentou, foi o maná do céu. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Deus disse: "O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Aqueles escolhidos e marcados por Deus para seus propósitos frequentemente passam por períodos de escassez, porque Deus está ensinando essa verdade fundamental. Se você tem Deus, você tem tudo. A ausência de abundância financeira é para aprofundar sua fé, retirar a falsa sensação de segurança que o dinheiro pode trazer e te levar de volta à oração, buscando Deus como Jeová Jiré, seu provedor. Você pode estar sem dinheiro, mas não está abandonado. Você está sendo treinado para confiar naquele que possui gado em 1000 colinas. Salmo 50, versículo 10. Deus está testando seu coração para a integridade. Agora, vamos falar sobre integridade. Às vezes, a falta financeira é a maneira de Deus testar os motivos do seu coração. O dinheiro revela caráter. Você está servindo a Deus ou está servindo ao dinheiro? Você está buscando riqueza ou está buscando a vontade dele? Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus deixa claro: "Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro." Deus permite dificuldades financeiras para remover o orgulho, a autossuficiência e a ganância que facilmente nos enredam. Ele quer saber que quando a bênção vier, seu coração estará puro e seus motivos alinhados com o propósito dele. Ele quer ter certeza de que você usará o que ele te dá para a sua glória, não para a autoglorificação. Esta luta está te refinando, não te punindo. Você ainda não está maduro o suficiente para lidar com a riqueza. Vamos ser francos por um momento. Alguns de vocês não são financeiramente abençoados agora porque não estão espiritualmente maduros o suficiente para lidar com as bênçãos que a riqueza traz.
A maturidade espiritual deve vir antes das bênçãos materiais, e Deus, em sua sabedoria infinita, está cultivando essa maturidade em você. Pense na história do filho pródigo, em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Ele pediu sua herança prematuramente, e o que aconteceu? Ele a desperdiçou. A imaturidade leva ao desperdício de uma bênção. Da mesma forma, Deus pode estar retendo a abundância financeira nesta temporada, porque está refinando seu caráter, ensinando humildade, responsabilidade e sabedoria. Deus está garantindo que quando a bênção chegar, você não apenas a gastará, mas a gerenciará. Quando você for maduro, entenderá que a riqueza não é apenas para você, é para o reino. Você está sendo preparado para ser um canal de bênção, não apenas um consumidor dela. Este atraso não é uma negação, é uma preparação divina. Deus está te preparando para algo maior, mas Ele não vai liberar isso até ter certeza de que você pode lidar. Agora vamos entrar no campo de batalha do Espírito. Alguns de vocês estão enfrentando dificuldades financeiras, não por algo que fizeram de errado, mas por quem são no reino de Deus. A luta financeira pode ser um resultado direto da guerra espiritual. Não se engane, o inimigo está totalmente ciente do seu potencial. Ele sabe que se você tiver acesso a recursos, usará para avançar o reino de Deus, abençoar outros e quebrar maldições geracionais. Então, o que ele faz? Ele levanta barreiras, cria resistência e tenta cortar seu acesso aos recursos. Mas me ouça, amado, essa luta não é um sinal de derrota, é evidência de sua importância. Quando você é atacado financeiramente, muitas vezes é porque o inimigo tem medo do impacto que você terá quando estiver financeiramente livre. Efésios 6:12 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e maldade espiritual nas regiões celestiais. Deus permite lutas financeiras para remover o orgulho, a autoconfiança e a ganância. Ele quer garantir que quando as bênçãos chegarem, seu coração esteja puro, seus motivos estejam alinhados com o propósito dele e que você usará o que ele lhe dá para a glória dele, não para a autoglorificação. Sua luta financeira não é apenas uma batalha natural, é espiritual, mas você não está lutando essa batalha sozinho. Deus está com você e sua vitória já está assegurada em Cristo Jesus. Você superará isso e quando o fizer, seu testemunho financeiro será um testemunho do poder e provisão de Deus. Então, se você está em uma temporada de dificuldades financeiras, entenda que Deus está refinando você, preparando-o para algo maior e testando seu coração para garantir que você será um administrador fiel de suas bênçãos. Confie no processo, guerra espiritual e crescimento. Problemas financeiros também podem ser resultado de guerra espiritual. O inimigo muitas vezes ataca os escolhidos, sabendo seu potencial para quebrar maldições geracionais. No entanto, essas lutas são um sinal de preparação para coisas maiores. Deus está testando sua integridade nesta temporada. Ele está refinando seus motivos para que, quando a riqueza chegar, você não seja corrompido por ela, mas a use como uma ferramenta para abençoar outros e avançar o reino dele. Lembre-se, essa luta não é para puni-lo, é para refiná-lo. Luta, especialmente dificuldades financeiras, pode muitas vezes ser um resultado direto da guerra espiritual. Não se engane, o inimigo está totalmente ciente do seu potencial. Ele sabe que se você tiver acesso aos recursos, os usará para avançar o reino de Deus, abençoar outros e quebrar maldições geracionais. Então, não se deixe enganar. Então, o que ele faz? Ele levanta barreiras, cria resistência e tenta cortar seu acesso aos recursos. Mas me ouça, amado, essa luta não é um sinal de derrota. Na verdade, é evidência de sua importância. Quando você está sendo atacado financeiramente, muitas vezes é porque o inimigo está apavorado com o impacto que você terá quando estiver financeiramente livre. Efésios 6:12 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e maldade espiritual nas regiões celestiais. Sua luta financeira não é apenas uma questão natural, é espiritual. Mas você não está lutando essa batalha sozinho. Deus está com você e sua vitória já está assegurada em Cristo Jesus. Você superará isso e quando o fizer, estará livre. Quando você fizer isso, seu testemunho financeiro será uma prova poderosa do poder e da provisão de Deus. Outra razão para o seu atraso financeiro pode ser que você ainda não tem maturidade espiritual suficiente para lidar com a riqueza. Vamos ser sinceros. Você não é abençoado financeiramente agora porque ainda não desenvolveu a maturidade espiritual necessária para sustentar isso. Imaturidade no espírito antecede bênçãos materiais, e na sua infinita sabedoria, Deus está cultivando essa maturidade em você. Outra revelação-chave é que sua luta financeira é um sinal de que você está em uma temporada de preparação para coisas maiores. Sim, eu disse grandes coisas. Deus muitas vezes permite períodos de escassez
para moldar seus escolhidos em vasos capazes de realizar tarefas divinas. Pense em Davi, que teve que cuidar de ovelhas no deserto antes de se tornar rei. Ou José, que passou por um poço e prisão antes de chegar ao palácio. Você também está em uma temporada de preparação. Não despreze essa temporada, porque é durante momentos de tensão financeira que sua resiliência está sendo construída, sua fé está sendo testada e sua percepção espiritual está sendo aguçada. Deus está te moldando para ser alguém que não apenas pode lidar com o peso de suas bênçãos, mas também administrar as responsabilidades que vêm com elas. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, nos diz que nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança, o caráter, e o caráter, a esperança. Este é seu tempo de crescimento, sua temporada de fortalecimento, seu momento de se tornar quem Deus precisa que você seja para o próximo nível do seu chamado divino, o tempo de Deus e o plano divino. Você está cansado de estar sem dinheiro, se perguntando por que suas lutas financeiras parecem intermináveis? Essa temporada de dificuldades financeiras não é sem razão, é uma temporada de preparação. Não despreze este tempo de dificuldade, porque é nestes momentos de tensão que sua resiliência está sendo construída, sua fé está sendo testada e sua percepção espiritual está sendo aguçada. Deus está te moldando para ser alguém que pode carregar o peso das enormes bênçãos que Ele planejou para você. Quando esta temporada passar, você não estará apenas pronto para gerenciar suas finanças. Você estará preparado para carregar as responsabilidades das tarefas divinas ligadas a essas bênçãos. Deus não te coloca em estações de lutas sem propósito. Ele está trabalhando nos bastidores para algo maior do que você pode imaginar. A luta não significa que você está preso, sendo punido, ou que Deus se esqueceu de você. Ao contrário, isso faz parte de sua preparação divina para a vida abundante e propósito ao qual Ele está te chamando. Não é apenas sobre sobreviver a esses tempos difíceis, é sobre se transformar na pessoa que você estava destinado a ser. Há uma grande mudança no horizonte, mas Deus está usando este tempo para moldá-lo em alguém que possa lidar com as bênçãos que estão por vir. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4 nos lembra: Nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Este tempo de luta está construindo a perseverança e o caráter necessários para a esperança e a promessa que virão depois. É sua temporada de crescimento, um tempo de fortalecimento, onde Deus está formando você na pessoa que Ele precisa antes de derramar todas as suas bênçãos. Na sua misericórdia, Deus pode estar retendo a abundância financeira até que seu espírito esteja fortalecido o suficiente para carregar seu peso. Deus não escolhe pessoas com base em sua riqueza, status ou conquistas mundanas. Ele muitas vezes escolhe aqueles que se sentem fracos, desqualificados ou esquecidos. Veja isso. Por quê? Porque a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você perdeu tudo e não tem a quem recorrer, é quando você se apoia totalmente nele. Nos seus momentos mais baixos, a graça de Deus preenche as lacunas que nenhuma riqueza ou sucesso poderia preencher. Para muitos, estar sem dinheiro não é um castigo, é uma proteção. Deus sabe as tentações que a riqueza pode trazer: orgulho, ganância e autossuficiência. A riqueza sussurra falsas promessas de independência, dizendo que você não precisa mais de Deus. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, diz: ainda não. Ele sabe que até você está espiritualmente maduro o suficiente para lidar com a riqueza sem deixar que isso danifique sua alma. Ele precisa mantê-lo financeiramente limitado. Mateus capítulo 6, versículo 24, nos lembra: Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus está protegendo você de fazer do dinheiro seu mestre antes de você dominar sua alma. As dificuldades financeiras tiram nossas falsas seguranças. Elas nos obrigam a parar de confiar no que podemos ver, tocar ou contar e a confiar na mão invisível de Deus. Quando tudo mais se vai, quando a conta bancária está vazia e as contas estão acumulando, é aí que você percebe que Deus é seu verdadeiro provedor. Os israelitas não foram sustentados pela riqueza no deserto, foram sustentados pela provisão de Deus, o maná dos céus. Da mesma forma, Deus está sustentando você de maneiras que aprofundam sua fé e eliminam sua dependência das coisas mundanas. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz: A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Esta é a essência de viver pela fé e é central na sua jornada como um escolhido. As dificuldades financeiras são o jeito de Deus de levá-lo a uma confiança mais profunda nele. É fácil ter fé quando tudo está indo bem, mas a verdadeira fé é testada quando as contas estão no vermelho, as contas estão vencendo, e não parece haver saída. Deus está construindo em você uma fé que pode mover montanhas, uma confiança que não vacila quando as tempestades vêm, e uma dependência nele que transcende as posses materiais. Deus também está usando esse tempo para construir empatia e compaixão no seu coração. Dificuldades financeiras amolecem seu coração em relação a outros que estão lutando.
2 Coríntios 1, verso 4 diz: e a preocupação de se perguntar como você vai passar o mês. Deus está usando essa estação para moldar seu coração, para que quando Ele te abençoar, você não acumule suas bênçãos, mas as compartilhe livremente. Você se tornará um vaso do seu amor, derramando sua provisão para aqueles que ainda estão em sua época de escassez. Pense sobre isso. Por que Deus escolheu Davi, um simples pastor, para ser rei? Por que Ele chamou Moisés, um fugitivo no deserto, para liderar uma nação inteira? É porque Deus não precisa de riqueza, poder ou qualificações para executar seu plano. Ele escolhe os fracos, para que sua força possa ser ampliada. Sua luta financeira é Deus retirando suas falsas seguranças, forçando você a enfrentar onde está a sua verdadeira confiança. Está na sua capacidade de trabalhar mais ou na capacidade de Deus de abrir portas que ninguém pode fechar? Ele está te levando a um lugar onde a fé não é apenas uma opção, é uma necessidade. Deus está preparando o palco para algo espetacular, mas primeiro, Ele garante que quando o avanço vier, você saberá, sem sombra de dúvida, que foi tudo Ele. É por isso que Ele nem sempre escolhe os ricos ou famosos. Ele escolhe aqueles que estão desesperados por seu toque, aqueles que não têm escolha a não ser confiar em sua graça. Se você se sente desqualificado, alegre-se. Se você está sem dinheiro, louve a Deus, pois você está exatamente onde Ele quer que você esteja, vazio de seus próprios planos e cheio de seu propósito. Deus tem o hábito de transformar ninguém em alguém. Ele faz história com os esquecidos e subestimados. Assim como Ele levou Davi de cuidar de ovelhas a derrotar gigantes, e Moisés do exílio a liderar uma nação para a liberdade, Ele está trabalhando em algo grandioso em você. Sua dificuldade financeira não é o fim da sua história. É o início de um testemunho que glorificará Deus de formas que você ainda não pode imaginar. O inimigo conhece seu potencial. Ele sabe que se você conseguir acessar recursos, abençoará outros, quebrará maldições geracionais e avançará o reino de Deus. Por isso você enfrenta tanta resistência. Bloqueios, lutas e contratempos não são sinais de derrota. Eles são prova da sua importância no reino de Deus. O inimigo teme o impacto que você terá uma vez que estiver financeiramente livre, e é por isso que ele luta tanto para mantê-lo na escassez. Mas aqui está a boa notícia. Você não está nesta batalha sozinho. Deus está com você, e sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Deus está usando esta temporada para testar seu coração e refinar suas motivações. Deus está fortalecendo seu espírito, refinando seu coração e moldando sua fé para que, quando o tempo certo chegar, você entre na plenitude de suas bênçãos, pronto para cumprir seu propósito divino. Aguente firme, porque seu avanço está chegando e a história que Deus está escrevendo para você será um testemunho da sua incrível graça e poder, construindo empatia e quebrando maldicões. As lutas financeiras ensinam empatia, suavizando corações para as dificuldades dos outros. Elas também permitem que os escolhidos quebrem ciclos geracionais de pobreza e má gestão, abrindo caminho para as futuras gerações. Parece intrigante que aqueles escolhidos por Deus, cheios de potencial e propósito, frequentemente se encontrem em temporadas de escassez, enquanto outros prosperam sem esforço. Isso é um sinal de punição ou algo mais profundo? Existe um propósito divino por trás dessas provações? A verdade é que a dificuldade financeira não é um reflexo do seu valor ou de uma falta de favor divino. Em vez disso, é muitas vezes uma ferramenta que Deus usa para um propósito muito maior. Às vezes, essas lutas fazem parte de uma jornada profunda que Deus traçou, não para te prejudicar, mas para te refinar e desenvolver para as tarefas que Ele tem para a sua vida. Nessa jornada, a luta financeira pode ser o modo de Deus realinhar seu foco. Muitas pessoas, quando estão financeiramente confortáveis, ficam consumidas pela busca por riqueza e sucesso material. É fácil perder de vista o que realmente importa quando tudo vai bem. Mas quando o fluxo de dinheiro para, de repente as prioridades mudam. Você pode acabar se perguntando, qual é o plano de Deus para mim? Colossenses 3:2 nos lembra, mantenha suas mentes nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Às vezes, Deus usa dificuldades financeiras para eliminar distrações, focar suas prioridades e direcionar sua atenção para sua verdadeira vocação mais elevada. Quando o dinheiro está fluindo, é tentador focar nos ganhos materiais, mas as dificuldades financeiras têm uma maneira única de mudar esse foco. Na quietude desses tempos difíceis, Deus começa a falar propósito em sua vida, muitas vezes revelando um chamado divino que pode não trazer recompensas financeiras imediatas, mas é rico em significado eterno. Nem sempre é sobre o que ganhamos materialmente, mas o que ganhamos espiritualmente. Maior clareza, propósito
e alinhamento com a vontade de Deus. As dificuldades financeiras podem ser a forma de Deus amolecer seu coração em relação aos outros. Quando você passa por períodos de escassez, geralmente aumenta em você uma maior capacidade de empatia e compaixão. Como diz 2 Coríntios 1:4. Através de sua experiência de dificuldades financeiras, você ganha uma compreensão mais profunda do peso que os outros carregam, o estresse de contas não pagas, a ansiedade de fazer o dinheiro durar. Essa luta, por mais dolorosa que seja, molda você em alguém que, quando abençoado, usará essas bênçãos para ajudar os outros. Deus não quer que você acumule as bênçãos que Ele lhe dá. Ele quer que você as compartilhe, tornando-se um canal de seu amor e provisão para os outros. Esses desafios não são apenas sobre você, mas sobre transformá-lo em alguém que pode impactar a vida de outras pessoas, especialmente aquelas que ainda passam por seus próprios períodos de escassez. Não menospreze a dificuldade. Deus está usando-a para gerar generosidade, compaixão e altruísmo em você. Outra razão crítica para as dificuldades financeiras é que você pode ser a pessoa que Deus escolheu para quebrar maldições geracionais na sua família. Para muitos, a pobreza e a escassez foram passadas por gerações. Mas Deus pode ter selecionado você como aquele que vai quebrar essas correntes. Como diz Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Libertar-se dos padrões do passado, incluindo má gestão financeira, dívidas e escassez, muitas vezes significa suportar as próprias lutas que você é chamado a superar. Seu atual sofrimento financeiro não é só sobre você, é sobre seus filhos, seus netos e todas as gerações futuras. Deus está equipando você com sabedoria, estratégia e fé para mudar todo o curso do futuro da sua família. Sim, pode parecer esmagador agora, mas você está lançando as bases para um novo legado. Um legado enraizado na fé, na administração e na provisão de Deus. O que você suporta hoje abençoará as gerações futuras. 1 Pedro 1:6-7 nos diz: Deus permite dificuldades financeiras para eliminar o orgulho, o materialismo e a dependência das coisas mundanas. O que resta é uma fé purificada, uma fé muito mais valiosa que o ouro. Através desses desafios financeiros, Deus está refinando você. Ele está moldando seu caráter, aprofundando sua fé e preparando-o para coisas maiores. O seu sofrimento produz perseverança, e essa perseverança produz caráter. E como diz Romanos 5:3-4, o caráter produz esperança. Esta fase não é só sobre sobreviver, é sobre se transformar na pessoa que Deus precisa que você seja para as tarefas divinas que ainda estão por vir. Muitas vezes, os problemas financeiros são a maneira de Deus de protegê-lo dos perigos da riqueza antes que você esteja preparado. Provérbios 16:18 nos adverte que o orgulho precede a destruição, um espírito arrogante vem antes da queda. A riqueza pode facilmente se tornar uma armadilha, sussurrando falsas promessas de segurança, poder e autossuficiência. É a maneira de Deus de protegê-lo dos perigos da riqueza antes que você esteja preparado. Deus, em sua sabedoria e misericórdia, pode estar retendo a abundância financeira até que seu espírito esteja forte o suficiente para lidar com isso sem se desviar. Mateus 6:24 nos lembra que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus pode estar protegendo você do charme do materialismo, garantindo que você use a riqueza como uma ferramenta para o seu reino, em vez de deixá-la se tornar seu senhor. Às vezes, Deus permite dificuldades financeiras para construir resiliência e perseverança em nós. Essas provações nos forçam a depender mais dele e a confiar em seu tempo e provisão. Por mais doloroso que seja, o problema financeiro muitas vezes abre caminho para bênçãos futuras, que são muito maiores do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Pode parecer que você está no deserto, mas como Davi, que teve que cuidar de ovelhas antes de se tornar rei, e José, que suportou o poço e a prisão antes de chegar ao palácio, você está em uma fase de preparação. Lutas financeiras têm uma maneira única de eliminar tudo o que é superficial, deixando apenas o que realmente importa. Essas provações queimam a escória do orgulho, materialismo e nossa dependência de coisas mundanas. Nesse processo, o que permanece é uma fé purificada, mais valiosa que o ouro. Quando os recursos são escassos, você é obrigado a confiar na verdadeira fonte, o próprio Deus. É na ausência de riquezas que você se vê levado aos braços de Deus, aprendendo que Ele não é apenas seu provedor, mas também seu sustentador e a fonte de tudo em sua vida. O fogo das provações financeiras refina sua fé, aprofunda sua dependência de Deus e aguça seu foco espiritual. Nesses momentos, você percebe que sua segurança
não está na riqueza material, mas na presença e provisão constantes de Deus. Essas temporadas de falta muitas vezes destacam nosso desalinhamento com o tempo de Deus. Eclesiastes 3:11 nos diz: às vezes sentimos que as portas da abundância já deveriam ter se aberto, mas Deus nos pede para esperar. Esperar pode ser desafiador, especialmente quando você está lidando com dificuldades financeiras, mas é importante lembrar que o tempo de Deus é perfeito. Não se trata apenas de receber uma bênção financeira, mas de recebê-la no momento certo. Frequentemente, Deus está orquestrando nos bastidores, alinhando as conexões certas, preparando as oportunidades adequadas e montando o palco para o seu avanço. Abacuque 2:3 nos tranquiliza. No momento em que Deus agir, será repentino, e a mudança virá no exato tempo determinado. Então, se você se sente financeiramente limitado hoje, anime-se. Deus não está retendo bênçãos. Ele está simplesmente chamando você a confiar no tempo perfeito dele. Outra razão para lutas financeiras é o chamado de Deus para viver pela fé, não pela visão. Em um mundo que muitas vezes mede o sucesso pela riqueza visível, Deus chama os seus escolhidos a viver de forma diferente. 2 Coríntios 5:7 declara: pois andamos por fé, não pela vista. A falta financeira aguça essa lição. Ela o força a parar de confiar no que você pode ver, tocar ou contar e começar a confiar na mão invisível de Deus. Esta é a fé em sua forma mais pura, acreditando na provisão de Deus mesmo quando não há evidência tangível. Os atrasos divinos não são negações, são muitas vezes preparações divinas para algo muito maior. Enquanto você espera, Deus está refinando sua habilidade de gerenciar bênçãos com sabedoria e graça. Ele está garantindo que, quando a mudança vier, você não apenas a receba, mas também saiba administrá-la bem. Então, abrace esta temporada de espera. Não é uma punição, mas um período de preparação. Deus está ensinando você a viver pela fé, a confiar no tempo dele, e a caminhar com confiança sabendo que ele está sempre trabalhando nos bastidores para o seu bem. Quando chegar o tempo determinado, as bênçãos fluirão, e sua fé terá sido fortalecida além da medida. Viver pela fé, não pela visão. As lutas financeiras muitas vezes têm um propósito mais profundo para os escolhidos de Deus. Ele chama você a viver pela fé, confiando no que você não pode ver. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a confiança no que esperamos e a certeza do que não vemos. Quando os recursos secam, Deus está ensinando você a depender dele, removendo falsas seguranças. Esses desafios também ensinam a administração. Lucas 16:10 diz: acima de tudo, as lutas financeiras ajudam a construir contentamento. Filipenses 4:12-13 diz: sei o que é estar em necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de estar contente em qualquer e toda situação. Posso fazer tudo isso através daquele que me fortalece. Veja, Deus está usando este tempo para lhe ensinar que a verdadeira alegria, paz e satisfação são encontradas nele, não nas riquezas, não na riqueza material, mas no seu relacionamento com Cristo. A abundância financeira pode ser passageira, mas o contentamento em Cristo é eterno. Quando você está contente com Ele, não importa como esteja a sua situação financeira, você pode declarar que Deus é bom. Ficar sem dinheiro ensina que o dinheiro não pode comprar paz, não pode comprar alegria e não pode te dar o profundo senso de realização que só vem de conhecer Jesus. Deus está cultivando em você um coração satisfeito com sua presença, uma mente em paz com sua provisão e um espírito que se alegra não pelo que você tem, mas por quem Ele é. Então, se você está em uma fase de falta financeira, entenda que Deus está lhe ensinando a encontrar seu contentamento nele, e não nas armadilhas temporárias deste mundo. A próxima razão é que seu propósito requer pobreza por uma temporada. Finalmente, vamos falar sobre o propósito. Alguns de vocês estão financeiramente quebrados, porque seu propósito divino exige que você esteja nesta fase de pobreza por um tempo. Ouça-me claramente, isto não é um estado permanente, mas é necessário. Deus pode ter te chamado para um trabalho, um ministério ou uma missão que não traz ganho financeiro imediato. Mateus 6,33 nos lembra:
Seu propósito pode envolver trabalho comunitário, missões ou ministério, onde as recompensas são eternas, mas não necessariamente financeiras. Deus te colocou nesta fase de limitações financeiras para garantir que suas motivações sejam puras, que seu coração esteja fixo nele. Ele está te ensinando a buscar seus propósitos, com ou sem a promessa de ganho financeiro. Na verdade, a pobreza que você experimenta pode ser justamente a ferramenta que ele está usando para refinar seu foco e garantir que você persiga sua vontade e não a riqueza. Esta temporada é um cadinho para o caráter. Ela é feita para testar se você ainda será fiel ao chamado, mesmo quando não há um contra-cheque. É fácil estar comprometido quando tudo é provido, mas você pode continuar comprometido quando os recursos são escassos? Deus quer saber se você ainda dirá, sim, Senhor, quando a conta bancária está baixa, e se você seguirá seu propósito quando as recompensas financeiras demoram. Ele está usando este tempo para garantir que seu coração esteja fixado em seu reino, não no sucesso mundano. Quando você passar este teste, quando suas motivações forem puras e sua fé for forte, bênçãos fluirão de formas que você nunca imaginou. Meus amigos, vocês não estão financeiramente quebrados. Vocês estão sendo construídos espiritualmente. Deus está te alinhando com seu tempo, te ensinando a viver pela fé, refinando sua administração, cultivando contentamento em Cristo e garantindo que suas motivações se alinhem com seu propósito divino. Confie no processo, pois como Romanos 8:28 nos ensina, e sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Vocês estão sendo preparados para coisas maiores, e quando o momento certo chegar, vocês caminharão em abundância financeira, não apenas para si, mas para cumprir a obra do reino que Deus colocou diante de vocês. Vamos considerar a história de Ângela, um exemplo poderoso de por que os escolhidos enfrentam lutas financeiras. Ângela nasceu em uma família onde a pobreza parecia uma sombra constante. Ela foi a primeira a frequentar a faculdade, acreditando que Deus a havia chamado para quebrar a maldição geracional de pobreza. Após muita oração e sacrifício, bênçãos financeiras começaram a fluir. No entanto, seu foco mudou de Deus para a riqueza que ela acumulou. Isso a levou a um caminho de materialismo, orgulho e, finalmente, a um colapso pessoal e financeiro. Em seu momento mais sombrio, Ângela percebeu que havia se afastado de Deus. Ela clamou, não por mais dinheiro ou sucesso, mas por sua presença. Nessa rendição, ela encontrou paz, e Deus começou a reconstruir sua vida sobre uma base de fé, humildade e amor. A história de Ângela é um testemunho de que a verdadeira riqueza não se encontra em posses materiais, mas em um coração rendido à vontade de Deus. Antes de concluirmos, deixe-me encorajá-lo a orar conosco. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações humildes, buscando Tua presença em todas as partes de nossas vidas. Tu és nosso refúgio e força, um auxílio constante nas horas de necessidade. Senhor, nós Te agradecemos. Senhor, pedimos a Tua orientação hoje. Guia-nos com Tua sabedoria e ajuda-nos a confiar em Teus planos. Mesmo quando o caminho à frente parece incerto, dá-nos fé para confiar plenamente em Ti, sabendo que sempre trabalhas para o nosso bem. Ensina-nos a ser pacientes nos tempos de espera, fortes nas provações e gratos nas bênçãos. Senhor, nós Te agradecemos. Senhor, alinha nossos corações com o Teu, para que possamos caminhar em amor, compaixão e verdade em tudo o que fazemos. Pedimos Tua proteção sobre nossas famílias, nossos amigos e todos os que amamos. Cercá-los com Tua paz e mantê-los seguros. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver preocupação, traz calma. E onde houver dor, traz cura. Ajuda-nos a ser instrumentos de Tua graça, compartilhando Teu amor com aqueles ao nosso redor. Que nossas palavras e ações reflitam a luz de Cristo no mundo. Que possamos viver de forma que Te glorifique, sempre buscando servir Teu propósito. Elevamos nossas orações em nome poderoso de Jesus, confiando em Tua vontade perfeita. Amém. Se você gostou do conteúdo que compartilhei hoje, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Obrigado pelo seu apoio.